Rafael Costa, com seus 20 e poucos anos e uma paixão quase obsessiva por lugares abandonados, sentia a adrenalina correr em suas veias enquanto descia pela abertura escura de um bueiro no centro de São Paulo. Ele era o líder de um pequeno, mas destemido, grupo de exploradores urbanos, ou urbex como se autodenominavam. Sua missão da noite: investigar uma antiga rede de túneis subterrâneos que, segundo lendas urbanas sussurradas em fóruns obscuros da internet, se estendia por quilômetros sob a metrópole, um labirinto esquecido construído por uma sociedade secreta no século XIX. Com ele estavam Juliana Mendes, a fotógrafa do grupo, com seus olhos curiosos e uma sensibilidade que Rafael, em seu ceticismo, muitas vezes considerava uma fraqueza, e os irmãos Lucas e Mariana, os especialistas em equipamentos e segurança, respectivamente. A luz de suas lanternas cortava a escuridão úmida, revelando paredes de tijolos antigos, tubulações enferrujadas e o brilho escorregadio de limo. O ar era pesado, com um cheiro metálico e terroso, e um silêncio opressor que era quebrado apenas pelo gotejar constante da água e pelo eco de seus próprios passos. À medida que avançavam, os túneis se tornavam mais antigos, a arquitetura mudava. Os tijolos davam lugar a pedras brutas, e os arcos se tornavam mais baixos e claustrofóbicos. Símbolos estranhos, que não correspondiam a nenhuma iconografia conhecida, estavam gravados nas paredes, espirais hipnóticas, formas geométricas que pareciam se mover na periferia da visão, e figuras humanoides com membros alongados e cabeças desproporcionais. Isso não é um sistema de esgoto, Lucas murmurou, sua voz tensa. Isso é outra coisa. Juliana foi a primeira a sentir. Vocês estão ouvindo isso? Ela sussurrou, parando abruptamente. Rafael e os outros se calaram, mas não ouviram nada além do gotejar da água. Sussurros, ela insistiu, seus olhos arregalados, fixos na escuridão à frente. Vozes, como se estivessem falando de muito longe. Rafael, racionalista por natureza, atribuiu a acústica peculiar dos túneis e à imaginação de Juliana. É só o eco, Ju. Vamos continuar. Mas os sussurros se tornaram mais claros para Juliana. Ela começou a ter visões, vultos disformes se movendo nas sombras, olhos brilhantes observando-os de fendas nas paredes, a sensação de ser tocada por mãos invisíveis. Ela tentou descrever o que via, mas suas palavras pareciam inadequadas, incapazes de capturar o horror que se desenrolava diante de seus olhos. Rafael, preocupado com o estado dela, sugeriu que voltassem, mas a curiosidade e a teimosia os impulsionaram para a frente. Eles emergiram em uma câmara vasta e circular, com um teto tão alto que a luz de suas lanternas mal o alcançava. No centro, havia um monólito de pedra negra, coberto pelos mesmos símbolos estranhos que haviam visto nas paredes. O ar na câmara era ainda mais pesado, e um zumbido baixo e constante parecia vibrar em seus ossos. Ao redor do monólito, havia um círculo de pedras menores, cada uma com uma figura grotesca esculpida. E em uma das paredes, uma rachadura recém-formada revelava uma passagem ainda mais escura, de onde emanava um cheiro fétido e um frio sobrenatural. Foi então que eles ouviram uma voz, não um sussurro, mas um grito rouco que parecia vir de dentro das próprias pedras. Não entrem! A voz pertencia a um homem velho, com roupas rasgadas e uma barba longa e suja, que havia aparecido silenciosamente na entrada da câmara. Era o velho Elias, um morador de rua que vivia nas proximidades das entradas dos túneis, conhecido por suas histórias de monstros e sombras que habitavam o subterrâneo. O devorador de medos. Vocês o acordaram, ele gritou, seus olhos arregalados de terror. Rafael, impaciente, tentou ignorá-lo. É só um louco, vamos. Mas Juliana, paralisada pelo medo, apontou para o monólito. A rachadura na parede havia se expandido, e uma névoa escura e pulsante começou a emergir dela, acompanhada por um som que parecia uma respiração profunda e gutural. O velho Elias havia tentado avisá-los, mas eles, em sua arrogância, haviam ignorado. E agora, o que quer que estivesse adormecido sob a cidade, havia despertado. O eco do subterrâneo estava prestes a se manifestar na superfície, e a cidade, em sua ignorância, estava prestes a mergulhar em um pesadelo que desafiaria a própria sanidade.
O retorno à superfície foi um alívio temporário. A luz do sol, antes reconfortante, agora parecia fraca e distante, incapaz de dissipar a escuridão que havia se infiltrado em suas mentes. A névoa escura que emergiu do monólito subterrâneo não era física, mas uma presença insidiosa que se espalhou pela cidade, uma onda de medo e desesperança que se manifestava de formas sutis, mas devastadoras. Rafael e seu grupo, antes exploradores destemidos, agora eram testemunhas de um horror que desafiava a compreensão. A cidade começou a mudar. Pequenas anomalias se tornaram eventos diários. Pessoas que antes eram calmas e racionais se tornavam violentas e paranoicas. Pesadelos coletivos assombravam as noites, e o número de suicídios inexplicáveis aumentava a cada dia. O medo se tornou uma epidemia, uma força palpável que sufocava a metrópole. As ruas, antes vibrantes, agora eram tomadas por uma atmosfera de apreensão, com olhares desconfiados e sussurros de terror. Juliana foi a mais afetada. Suas visões se tornaram mais vívidas, seus sussurros mais claros. Ela começou a desenhar símbolos estranhos em cadernos, nas paredes de seu apartamento, em qualquer superfície disponível. Os símbolos eram os mesmos que haviam visto nas profundezas dos túneis, e o velho Elias, que Rafael havia procurado em desespero, os reconheceu. São os selos, ele disse, sua voz rouca. Os selos que aprisionavam o devorador de medos. Ela está se manifestando através dela. Ela quer que os selos sejam quebrados, que a porta seja aberta completamente. O velho Elias não era apenas um morador de rua. Ele era um guardião de um conhecimento ancestral, um dos poucos que ainda se lembrava das lendas e dos rituais para conter a entidade. Ele revelou a Rafael a verdadeira natureza do devorador de medos. Não era uma criatura física, mas uma força primordial, um aspecto da psique coletiva da humanidade, um reflexo de seus medos mais profundos. Ela se alimentava do medo e da desesperança, e quanto mais a cidade mergulhava no caos, mais forte ela se tornava. Rafael e seu grupo, agora reduzido a ele, Juliana e o velho Elias, Lucas e Mariana haviam sucumbido ao medo, desaparecendo na loucura da cidade, tentaram encontrar uma forma de parar a entidade. Eles mergulharam em arquivos antigos da cidade, em livros esquecidos em bibliotecas empoeiradas, em relatos de sociedades secretas e rituais arcaicos. Descobriram que a cidade havia sido construída sobre um local de poder, um nó energético que a entidade usava para se manifestar. E que a única forma de contê-la era através de um ritual de selamento, um sacrifício de fé e coragem. O clímax do ato segundo ocorreu quando Rafael e o velho Elias, guiados pelas visões de Juliana, retornaram às profundezas dos túneis. A cidade na superfície estava em chamas, o caos reinava, e os gritos de terror ecoavam pelas ruas. Eles chegaram à câmara do monólito, onde Juliana, em transe, estava desenhando o último selo. A névoa escura pulsava com uma intensidade aterrorizante, e a voz do devorador de medos ecoava em suas mentes, prometendo poder e libertação em troca de suas almas. O ritual de selamento era complexo e perigoso, exigindo a união de fé, coragem e sacrifício. O velho Elias, com sua sabedoria ancestral, guiava Rafael, enquanto Juliana, em seu transe, atuava como um canal para a energia da entidade. A batalha não era física, mas mental, uma luta pela sanidade e pela alma da cidade. O eco do subterrâneo estava prestes a ser silenciado, ou a consumir tudo em seu caminho. E o destino da metrópole estava nas mãos de um explorador urbano cético, uma fotógrafa sensível e um morador de rua com conhecimento esquecido. No coração da câmara subterrânea, a batalha entre a sanidade e o caos atingiu seu ápice. A névoa escura pulsava com fúria, e a voz do devorador de medos, um coro dissonante de sussurros e gritos, tentava quebrar a mente de Rafael. Juliana, em seu transe, contorcia-se no chão, seus desenhos frenéticos no último selo parecendo sugar sua própria força vital. O velho Elias, com sua voz rouca, recitava antigas invocações, seus olhos fixos no monólito, onde a névoa se concentrava, formando uma figura disforme e ameaçadora. Rafael sentiu seu próprio medo se manifestar, visões de seus piores pesadelos se materializando diante de seus olhos. A perda de seus entes queridos, o fracasso de suas ambições,
a insignificância de sua existência. A entidade se alimentava de sua desesperança, crescendo em poder a cada dúvida, a cada tremor. Mas em meio ao terror, uma clareza inesperada surgiu. Ele percebeu que o devorador de medos não era um inimigo a ser destruído, mas uma força a ser compreendida. Não se podia lutar contra o medo, era preciso aceitá-lo, reconhecê-lo como parte intrínseca da existência humana. Com essa nova compreensão, Rafael se recusou a ceder. Ele se agarrou à sua própria humanidade, à sua capacidade de sentir, de amar, de ter esperança, mesmo diante do abismo. O velho Elias, percebendo a mudança em Rafael, intensificou suas invocações, e Juliana, com o último esforço, completou o selo. A névoa escura recuou, não em derrota, mas em aceitação. A figura disforme se contraiu, retornando ao monólito, que brilhou com uma luz fraca antes de se apagar, selando a entidade novamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana desmaiou, exausta, mas viva. O velho Elias, com um sorriso cansado, assentiu para Rafael. Você entendeu, meu jovem, ele disse. O medo não pode ser destruído, apenas contido. Ele é parte de nós. E agora, você é o guardião. Rafael olhou para o monólito, sentindo a presença da entidade, não mais como uma ameaça, mas como um eco distante, uma parte da própria cidade que respirava sob seus pés. Eles emergiram dos túneis para uma cidade em ruínas. O caos havia diminuído, mas as cicatrizes do medo eram visíveis em cada esquina. Pessoas vagavam pelas ruas, seus olhos vazios, suas mentes fragmentadas. A cidade havia sido purificada do terror mais intenso, mas a semente do medo havia sido plantada, e ela continuaria a crescer, alimentada pela desesperança e pela ignorância. Rafael não era mais o mesmo. Seus olhos carregavam a sabedoria de quem havia enfrentado o abismo e retornado. Ele havia aprendido a coexistir com o terror, a navegar entre a realidade e o pesadelo. Juliana, embora traumatizada, havia se tornado uma parte integral da nova realidade, uma figura etérea que aparecia e desaparecia, um lembrete constante da influência da entidade. O velho Elias, satisfeito com seu sucessor, desapareceu nas sombras da cidade, um guardião que havia cumprido sua missão. Os anos se passaram, mas o tempo na cidade havia se tornado uma abstração para Rafael. Ele via cicatrizes do medo em cada rosto, ouvia os sussurros do devorador de medos em cada esquina. A cidade, que antes era um símbolo de progresso, agora era um reflexo da mente fragmentada de seus habitantes, um labirinto de ruas que mudavam de lugar, de edifícios que ganhavam vida e de memórias que se materializavam de forma distorcida. Rafael continuou sua vida, mas sua função havia mudado. Ele não era mais um explorador urbano, mas um curador do medo. Ele atendia pacientes em seu pequeno consultório, um lugar que parecia normal para os olhos dos outros, mas que para Rafael era um portal para os labírios mentais de seus pacientes. Ele os ensinava a aceitar o medo, a encontrar a beleza no caos, a coexistir com as entidades que habitavam suas mentes. Ele os guiava através de seus próprios pesadelos, mostrando-lhes que a verdadeira liberdade não estava na ausência de medo, mas na capacidade de enfrentá-lo. Juliana, sua parceira, era uma presença constante, mas etérea. Ela aparecia e desaparecia, suas formas se contorcendo e se reorganizando como um caleidoscópio de memórias. Ela era a manifestação da entidade, um lembrete constante da verdade que ele havia aceitado. Eles não eram mais apenas amigos, eram duas almas entrelaçadas em uma dança eterna com a realidade fragmentada. A cidade era um universo em si mesma. Os becos se abriam para paisagens impossíveis, para dimensões onde as leis da física não se aplicavam. Rafael explorava esses novos mundos, aprendendo a navegar em sua própria mente, a encontrar a ordem no caos. Ele descobriu que a entidade não era maligna, mas indiferente, uma força primordial que existia além da moralidade humana. Ela era a própria essência do medo, e a loucura era apenas a forma como a mente humana tentava compreendê-la. A última cena mostra Rafael em seu consultório. Um novo paciente entra, uma mulher com olhos vazios e uma expressão de desespero. Doutor, ela diz,
sua voz mal passando de um sussurro: eu não consigo mais dormir. Os pesadelos. Eles são tão reais. Rafael sorri gentilmente, um sorriso que carrega a sabedoria de quem viu o abismo e retornou. Não se preocupe, minha cara, ele diz, sua voz calma e reconfortante. Às vezes, o medo é a única forma de ver a verdade. Ele pega um caderno e uma caneta, pronto para guiar mais uma alma através das águas perigosas da realidade fragmentada. Um guardião do limiar, um arauto do vazio, um homem que encontrou a paz no pesadelo que havia se tornado sua realidade. O terror reside na ideia de que o medo é uma parte intrínseca da existência, e que a verdadeira liberdade pode ser encontrada na aceitação do terror e da coexistência com o abismo.